Então vamos lá. Bom, ontem o Haddad fez o seu pronunciamento para a nação e não é exatamente o que o mercado financeiro esperava, não. Na verdade, antes dele anunciar, já tinha vazado, né? Que a gente ia ter a isenção aí do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o tal do imposto mínimo que ele colocou, definindo que todo mundo que ganha mais de 50 mil precisa pagar o tributo até chegar no mínimo 10% de tributação. Isso aqui é uma maneira de passar o imposto sobre dividendos e outros impostos todos sem ter que discutir muito, porque você define a partir de um corte de renda ali, fala, olha, então quem ganha mais de 50 mil, se você pagou 4%, vai completar 6% até chegar na alíquota adequada, que seria dos 10% ali. Não vou nem entrar nesse mérito, né, sobre o imposto de dividendos, que eu já falei várias vezes que eu não sou nem contra a gente ter um tributo sobre dividendos de fato. Não sou, né? Você pode pensar assim, Raul, liberal tal, vai ser contra o tributo. Não necessariamente, desde que a gente desonerasse completamente as empresas no faturamento. O Brasil tem um problema muito grave, então se fosse um tributo somente sobre os dividendos, seria bacana. O problema é que a discussão nunca vem falando assim, olha, a gente isenta completamente as empresas na hora de faturar e a gente cobra somente na distribuição do lucro, que faria sentido. E outra coisa é que esse imposto aqui, de 50 mil acima, você pode pensar, Raul, agora criamos o tributo sobre os super ricos, etc. Gente, olha, eu que nem sou o cara mais inteligente, remunerado para fazer esse serviço, eu faço aqui na consultoria, né? Eu tenho uma consultoria de investimentos, eu trabalho para rico, essencialmente, eu consigo escapar disso aqui fácil. Você abre uma PJ, joga o dinheiro dentro da PJ e pronto, né? E nunca distribui para conta de pessoa física. Lá atrás já faziam isso, então você volta a ter essas empresas que simplesmente você coloca seu consumo ali. Você compra um carro na empresa, compra uma casa na empresa, compra tudo e usa essa empresa. Mas é desvio de função na empresa. É um PJ separado e foi. A holding familiar fica mais útil ainda. Então isso aqui acaba que não vai ter muita eficácia para tributar os ricos, mas tributa bem a classe média, né? Acaba que tributa bem a classe média ali. Então vou botar aqui o Haddad falando o que ele de fato disse ontem e hoje de manhã ele detalhou as medidas. Lembrando que ele fez em duas fases, por quê? Ele precisava falar algo para a militância, porque a militância do PT estava completamente contra o corte de gastos. Então isso aqui foi uma estratégia muito inteligente, tá? Do governo aqui, inteligente no sentido de botar na própria militância, que é o seguinte, se ele soltasse os cortes, a militância do PT tá contra, tá chamando o Haddad de PSDBista, tá falando que o Haddad é liberal, tá falando que o Haddad é emendado com a Faria Lima e tal. Se ele soltasse isso aqui do nada, ia ter uma rejeição muito grande do núcleo mais ideológico do PT ali e também do PSOL, das outras esquerdas ali, que estão cobrando muito o governo. Se você pegar os canais de esquerda, você tem que assistir pra você entender. Você pega os canais de esquerda, eles estão putos com o Haddad. Então, falar de corte de gastos, eles não queriam corte de gasto nenhum, estão falando que isso vai travar o SUS, estão falando que vai travar um monte de coisas. Eles não são a favor, obviamente, né, de qualquer compromisso real com o orçamento da União. Então, quando você pega o Haddad fazendo isso aqui, o que ele fez? Ele primeiro divulgou, olha, a gente vai tributar os ricos, mas na verdade é se passar, olha, a gente vai conseguir a isenção para quem ganha até 5 mil, se passar também. Só que na prática, isso aqui é simplesmente assim, olha, deixa eu fazer um carinho que amanhã eu vou botar sem cuspe, né? Então, o grosso logo vai entrar, como diria o Lula. E agora em setembro vai entrar o grosso. Antes de pôr o grosso, né, ele colocou, tipo, uma benesse, a esquerda toda tá batendo palma, papapá, e o grosso entra hoje de manhã ali, por meio de nota, e não com o Haddad falando. Genial! Esperto, senhor Haddad, esperto. Vou até te chamar de Haddad hoje, que o senhor foi esperto, foi esperto. Queridíssimo Andrade. O problema é, se ele divulgasse também que ia fazer a isenção já a partir do ano que vem, ele sabe que ele ia contratar a inflação pro ano da eleição, né? Então ele não fez isso. Jogou, não, lá em 2000, sei lá, bem na época da eleição, a gente solta essa medida aí. Interessante, seu Andrade, interessante. O senhor tá ficando político, né, seu Andrade? Tá querendo virar presidente, seu Andrade? Queridos brasileiros, queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção Esforço conjunta. Isolado do presidente Lula, eu tenho certeza que não é, né? O desemprego que castigava nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história. Sabe que esse aqui foi uma mudança que o Bolsonaro fez na forma como a gente contabilizava os empregos, né? A população empregada e não empregada. Na época, o PT, cara, lenhou essa nova forma de mensurar o desemprego, porque ela escondia os dados e tal. Mas aí quando o governo saiu de oposição, né, quando o PT saiu de oposição e virou governo, ele continuou usando a mesma métrica e aí o desemprego só melhora. Então assim, se você considerar empregos formais, etc., o grosso da nossa classe trabalhadora aí, né, tá ainda em empregos informais, trabalhar no Uber é emprego. Pessoas ocupadas ali, a gente dizia antes, né, agora a gente chama dessa forma. Então realmente, tá no mais baixo da história. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas.
Se no passado recente a falta de justiça... Não mexeu em alguma coisa no judiciário? Não vi, viu? Nossa, nada, né? Mexeu não? Nada, Ué, né? achei que ele ia anunciar o pacotão do judiciário. Ué, não tem coragem de mexer com o juiz, não? Manteve privilégios Isso aqui é para foda. os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Se você quiser, eu te conto como é que você fez a taxação dos fundos exclusivos. Ninguém pagou, você sabe disso, eu sei também. Não fica fazendo graça não, que eu explico. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias A musiquinha é para boa, proteger né? a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência. Você até acredita. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Só o avanço do dólar que eu espero que vocês não protegem e ampliem, porque o avanço conquistado até agora, o dólar 5,94, nós vamos proteger e ampliar. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Truco. Juntos, Todos? com o Supremo Tribunal Truco. Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as Inclusive o regras do orçamento. STF ali, a galera, É. os juízes que estão recebendo muito acima do teto, os penduricalhos, vai entrar. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais Como? nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Mas você não gerou, você não arrumou Para 70 bilhões aí não, meu os lindo. resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia. Uma parte importante da classe média, que ganha até R$5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$50.000 por mês Precisa mostrar isso aqui documentado, que esses quem ganha 50 mil a mais vai compensar esse que ganha 5 mil. Faltou pagará um esse pouco mais. planejamento aí. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. A gente não respeita nenhum padrão internacional consagrado, gente. A gente opera com a maior carga tributária de empresas do planeta Terra. Com um governo eficiente, parecendo estamos aqui. construindo um Podia ter Brasil versão mais sem forte anúncio. e mais justo. Muito obrigado e muito boa noite. Boa noite. Olha, meu lindo, sinceramente, faltou números aqui, né? Daí por isso, hoje de manhã, o Andrade apareceu então pra explicar. E ninguém é contra a isenção da tabela de imposto de renda, não. Pra mim, cara, pode estender isso aí até 30 mil. É dentro. A pessoa que ganha até 30 mil não paga imposto de renda. Agora, a questão é a seguinte: precisa provar de onde vai vir o dinheiro, né? Claro que isso tem impacto, meu príncipe. Claro que tem impacto. Se não tivesse impacto, você nem precisaria falar. Ah, não, inclusive não vai ter impacto por causa disso. Porque se não tivesse impacto, você fala, não tem impacto. E todo mundo fala, não tem impacto, mas tem impacto. Então, as matérias de hoje, né, já pela manhã, o que foi que ele explicou? As mudanças na regra de salário mínimo ficará restrita aos parâmetros do arcabouço fiscal. Então, está restrito ao arcabouço fiscal. Mudanças no abono salarial, que será limitada a quem ganha R$ 2.640 corrigidos pela inflação, até atingir um salário mínimo e meio. Mudança na aposentadoria militar com a instituição de idade mínima e limitação na transferência de pensões, regulamentação do teto salarial no serviço público. O ministro também anunciou o aumento do limite de isenção, né, de 2.824 para 5 mil por mês para compensar. E aí, o que ele explicou hoje? A intenção do governo federal é passar a limpo o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros de programas sociais. Todo mundo vai ter que passar por biometria e os prazos de recadastramento vão ser computados por lei. Tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida. Ou seja, tentar melhorar a eficiência desses programas sociais, cortar quem tá com excesso, alguma coisa nesse sentido. Então aí na questão do abono salarial aí, que é uma medida considerada impopular por integrantes do governo, né? Eles vão ter uma restrição maior ao benefício de abono salarial, que é uma espécie de 13º salário aí que é pago para os trabalhadores com carteira assinada que recebem até R$ 2.824. Aí o que o Andrade disse? Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que corresponde hoje a 2 salários mínimos. Esse valor vai ser corrigido pela inflação, com o salário mínimo que vai aumentar acima da inflação. Esse valor, ele vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. Então não de imediato, mas é isso. E aí falou de algumas medidas aqui, né, dos cortes que a esquerda não queria originalmente. Bolsa Família, quais são as medidas que passa a valer agora? Restrição para municípios com percentual de família
famílias unipessoais acima do disposto em regulamento. Inscrição ou atualização de unipessoais deve ser feita em domicílio, obrigatoriamente. Atualização obrigatória para cadastros desatualizados há 24 meses, para a pessoa não ficar recebendo depois que ela já saiu da situação. Biometria obrigatória para inscrição e atualização cadastral. Concessionárias de serviços públicos deverão disponibilizar informações de seus bancos de dados para viabilizar o cruzamento de informações. Então, o cara arrumou um emprego, não avisou o programa, vão conseguir cortar. Desequilíbrio fiscal e fim de equidade. Super salários, referente à lei complementar à lista de exceções ao teto remuneratório nacional. Então eles estão falando que vai valer para todas as esferas e que eles vão conseguir fazer todo mundo ganhar somente no máximo teto. O grande problema não é nem ganhar dentro do teto, porque isso acontece. O problema é que foram inventando mil coisas, tipo, auxílio sei lá o quê, auxílio sei lá o quê, auxílio sei lá o quê, que faz ultrapassar muito o teto. A gente vê juízes aí com um salário de 140, 160 mil, existe, tá? Então, isso aqui eu duvido muito que ele consiga fazer qualquer coisa. O que ele vai fazer é fingir que vai fazer alguma coisa, mas isso aqui não tem muito o que fazer. Forças Armadas, fixem 3,5% da remuneração à contribuição do militar para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026, extingue a transferência de pensão, estabelece progressivamente idade mínima para reserva remunerada, e aí eles estão falando então que isso aqui vai dar uma economia. Emendas parlamentares aqui, limita o crescimento das emendas, impositiva do arcabouço fiscal, restringe emendas nas despesas discricionárias do Poder Executivo, veda crescimento real das emendas não impositivas, de modo que o montante total das emendas crescerá sempre abaixo do arcabouço, destina 50% dos valores de emendas de comissão para o SUS, bloqueia emendas proporcionalmente aos bloqueios do Poder Executivo, limitado a 15% das emendas, 7,5 bi em 2025. Lei Aldir Blanc, repassa anual de até 3 bi de dólares aos entes, continua, mas condicionada à execução de recursos pelos entes no ano anterior. Concurso público, faseamento de provimento de um concurso em 2025, meta de pelo menos 1 bilhão de economia. Subsídios e subvenções, autorização para ajuste orçamentário em cerca de 18 bilhões, e aí demais medidas aqui. Fundo Constitucional do Distrito Federal, submete variação de recursos do fundo ao IPCA, desvinculação de receitas da União, DRU, criação de despesa, deve observar a variação de despesa anualizada, limitada ao crescimento permitido pelo arcabouço. Benefícios tributários, se houver déficit primário de 2025 em diante, no exercício seguinte à apuração do déficit, fica vedada a criação, majoração ou prorrogação de benefícios tributários. Então, ao longo dos anos, o objetivo é reduzir drasticamente, porque nunca vão cumprir, então não se cria novos benefícios tributários e nem se prorroga, né? Eles criaram uma trava para não criar benefício tributário. Então assim, cara, vou resumir aqui um pouco para vocês entenderem o porquê que essa proposta é um pouco complicada e por que o mercado está reagindo dessa maneira. Quando você efetua um aumento na faixa de renda de isenção do imposto de renda, o que você está fazendo na prática é fazendo com que tenha mais dinheiro na mão da classe média. Ponto positivo, então, Raul. Vai ter mais dinheiro. Mais dinheiro aumenta o consumo. Ou seja, a gente tem uma pressão maior para exercer a inflação, além de estar gastando um dinheiro maior do governo. Isso fez o dólar ir para esse valor, e essa pressão no dólar você pode até não estar sentindo nesse momento, mas você vai sentir. Se a inflação aumenta, primeiro que esse aumento da faixa de renda ele fica menor, né? Porque quando a inflação aumenta, todo mundo ganha mais, você tem um aumento nos salários, você vai ter uma tributação muito maior em cima da população a longo prazo. Porque não colocaram ali, corrigido pelo IPCA. Então isso não é verdadeiro. Se você tem o preço dos produtos aumentando em dólar, isso também não fica tão verdadeiro. O dólar vai bater 6 agora, gente. Foi até 5,97 enquanto eu tô gravando. Só por um milagre acontece alguma coisa aqui que não vai bater 6 nos próximos... 99. Vai bater o 6. Vai bater. Vou botar o print aqui para vocês, mas no momento exato ele tá bem próximo de bater 6 exatamente com essa pressão. Cara, isso aqui vai aumentar, é muito cruel, porque isso aqui vai aumentar o preço do trigo, isso aqui aumenta o preço da cesta básica. Então as pessoas não vão conseguir compreender, né? E a inflação mais cruel é essa, das pessoas que ganham uma renda mais baixa. E quando você olha... o que foi apresentado de medida, a gente sabe que o Banco Central vai ter muito trabalho para alcançar a meta da inflação. É muito trabalho mesmo. A gente vai ter um aumento de consumo muito forte e você não tem um estímulo para investimento, porque se você está tributando aí esse ganho em cima dos dividendos, etc., você tirou esse estímulo dessa classe que tem um pouco mais de dinheiro do investimento ali. Ele não tem um motivo para fazer os investimentos na cadeia produtiva e etc., nem na bolsa de valores, porque isso vai ser tributado lá na frente. Então, assim, criou-se mais um impedimento ao investimento, ao grau de investimento no nosso país. Não é muito legal. E aí, a gente ainda tem, por fim, né, quem ganha 8 mil dólares por mês, ou 50 mil reais, sendo considerado super rico, né, pela opinião pública de modo geral. O que é uma grande de uma bobagem. Primeiro, esse imposto não vai tributar quem é rico de verdade. Eu já consigo explicar para vocês por alto, assim, que é simplesmente você pegar isso aqui e transferir, né, para um gasto dentro de uma conta PJ. Tem várias formas que você pode sair disso aqui, e esse tributo vai mais uma vez incidir sobre uma classe média aí, que hoje em dia já é bem combalida, né? Então, assim, não é
o melhor cenário que a gente poderia ter tido, não. Não dá para dizer que a gente esperou tanto tempo para chegar nisso aqui. Então, estamos com o dólar no maior preço desde a criação do Plano Real e não é nem de longe a medida que o mercado esperava. Vai complicar aí. Agora, a vantagem para você cara, vai tudo a promoção. Você que tá começando a investir agora, você tem essas vantagens. Quem dolarizou também, tá acompanhando o canal aí há bastante tempo, já dolarizou uma parte do patrimônio, também tá com ganhos em dólar, né? E, cara, é o que pega, é sempre isso. É porque você acha, pô, o governo tá defendendo os mais pobres e tal, mas quem paga a conta, gente, necessariamente essa conta aqui, quem vai pagar, mais uma vez, são os mais pobres. Não tem nem como não ser os mais pobres, tá? Então, mais uma vez, os mais pobres ali vão acabar pagando a conta, porque a inflação prejudica muito mais essas pessoas. Todo mundo que é rentista, pô, o que acabaram de garantir aqui agora foi uma taxa de juros alta por bastante tempo. Se não tiver mais alguma coisa. O que eu acho que o Haddad pode acabar soltando alguma coisa aí ainda específica, porque ele deve ter algum tipo de planejamento, porque isso aqui não só não agrada o mercado, como não agrada nem a base eleitoral do PT, cara. Isso aqui, desse jeito que eles estão fazendo, o dólar subindo desse jeito, a inflação subindo desse jeito, vai complicar muito a reeleição do Lula, né? Então, do ponto de vista político também, isso aqui não foi muito estratégico. Sinceramente, gente, não dá pra acreditar que é isso aqui que ele tá esperando que vai salvar a inflação, que vai resolver o problema do déficit público nesse prazo, né? E, pô, para eles está complicado, porque você tem uma eleição chegando em 2 anos. Isso aqui não melhora a situação do governo Lula. Para a militância foi positivo, acho que conseguiram, né? Conseguiram uma espécie de populismo ali nessa faixa mais talvez boba da militância, um pessoal que não tem um pensamento crítico, talvez tenham conseguido, porque aqui ele travou algumas coisas. Então, vamos ver como é que fica. Agora, para você que quer aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, né? Raul, ainda vale a pena investir no Brasil? Vale. Os bancos agora vão nadar de braçada. Todo mundo vai nadar de braçada. Isso aqui, o dólar a 6, aquela delicinha, você pode investir também no mundo, tem essa parte, né? Proteger o seu capital. O que é que você pode fazer? alvp.com.br. E para você que o seu salário ultrapassa 50 mil, tá precisando aí aprender agora um jeitinho aí de jogar essa conta no colo de outro e não no seu, né? Então, se quiser aprender esse jeitinho, a gente já tá procurando algumas formas, a gente deve aprimorar, né, ainda essas ideias, mas você pode aí, alvp.com.br, clica aqui, se você ganhar mais de 4.500 por mês, daqui a pouco eu vou ter que atualizar de novo a tabela, né? E o preço da UVP também, vamos ter que aumentar, porque, pô, não tá dando mais. Então você pode preencher o questionário bonitinho aí, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, quando você entra na UVP, você tem acesso a uma plataforma global de investimentos para investir em dólar, para ter conta em dólar, até débito em dólar você tem. Pode ter conta aqui no Brasil também, consegue investir em ações nacionais, internacionais, criptomoedas, Bitcoin, consegue investir em tudo pelo mesmo lugar. Tem facilitação de declaração de ex, vai ter que fazer no começo do ano, que você ganha mais de 5 mil. Então vai ter essas questões todas aí, tudo isso você consegue lá na UVP, e se você não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês aqui no último vídeo. Vídeo complicado, né? Vídeo triste. Esperava mais de você, Andrade. Esperava mais, né? Você tá um belo sabonete. O Tudo Um Pouco BR falou, pergunta, falando em grandes bancos, por que o BTG Pactual bloqueou saques de Bitcoin alguns dias atrás de quem tem essa cripto? Não bloqueou saques não, o sistema caiu mesmo. Não só o sistema de criptomoeda, como o sistema de internacional também. Foi alguma manutenção que eles deixaram vazar ali e acabou dando problema. O Gabriel 4435 pergunta, o Raul já voltou a responder todas as perguntas? Não voltei. Quando volto, o movimento pinga com a dominga. Nunca teve isso. O Falgado 7759 pergunta, uma empresa depois de ter vendido todas as suas ações, nenhuma empresa vende todas as suas ações, né? Elas podem ir a mercado. Vai estar na mão de alguém. As ações que a empresa tem em tesouraria normalmente são a menor parte. Ela ainda tem algum ganho com a compra e venda das ações de seus acionistas? Não. A empresa nunca tem ganho. Nunca. Nem que ela não compre, nem que ela venda todas, nem que ela venda uma. Não tem. Pois na minha ingenuidade, penso, caso não tenha algum lucro, só estaria tendo gasto em distribuir dividendos e pagar as despesas para se manter na bolsa. Ô, meu lindo, mas você não está pensando do ponto de vista lógico. A empresa, ela tem que distribuir dividendos para os donos dela. Você, quando você compra uma ação, você é dono da empresa. Quando você compra uma ação de outra pessoa, a pessoa tem que ganhar o dinheiro porque você é dono dela. Os controladores da empresa, eles querem receber os dividendos. É lógico que ela está tendo gasto. Ela está distribuindo o lucro para os donos. Antes da empresa fazer IPO, ela não tinha um dono? Um LTDA, uma empresa que nunca fez IPO, ela tem um dono muitas vezes. Um dono, 2 donos. Esses donos não recebem a distribuição de dividendos, eles abriram empresa para quê? ONG? Tá doidão. Os sócios, é óbvio que eles são um custo para a empresa, né? Porque ela existe com a função de dar lucro para os sócios. Então você tá pensando errado, você tá pensando, pô, a função da empresa é trabalhar, é operar. E quem cuida delas, e quem é dono, quem fundou elas, faz elas para quê, então?
Tá esquecendo que a empresa é uma operação, né? É que assim, ó, imagina o seguinte, quando você vai lá e abre uma empresa, o que você tá esperando receber dela? Lucros. Quando alguém abre uma empresa na bolsa, é a mesma coisa. Ele vendeu um pedaço para ter mais sócios, colocou mais dinheiro dentro da empresa, expandiu as operações para gerar lucro. Quem colocou o dinheiro espera receber dinheiro, né? De volta lá no futuro. Eu tô investindo a risco. Quem abriu a empresa também. Então não tem como, a empresa existe para isso. Não é como se a gente estivesse atrapalhando a empresa, é que ela existe para isso. A função de toda empresa é gerar lucro. Ah, Raul, mas eu vi o professor lá da PUC falando que a função da empresa é gerar lucro. Por isso que ele dá aula e não tem empresa. Porque ele falou, a função da Amazon é gerar lucro, olha a Amazon dando prejuízo lá nos anos. Pois é, mas agora ela dá lucro. Só que ele parou o ponto de corte ali naquele lugar. Eu sei que ele estava dando aula de economia e falando que nem toda empresa tem a função específica de gerar lucro naquele período específico. Mas a gente precisa lacrar. Porque internet é isso. Você fala mal dos outros pra lacrar. Ah, mas o cara é doutor em sei lá o quê. Eu também tenho doutorado em groselha. Eu falo aqui mesmo. Haddad, me ajuda a te ajudar. Meu filho, e senta com a galera do pessoal, menos da galera do PT, começa a tomar umas. Eu sei que você precisa beber com seus amigos, todo mundo gosta de um comunista, conversa bem, o cara tem um diálogo legal, mas você tá precisando conversar com a galerinha mais da economia ali mesmo, isso não tá legal não, meu filho. E que não seja da Unicamp. Beijo.